Vamos abrir novamente a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4. Apenas dois versos, o de número 11 e o de número 12. Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Tiago, capítulo 4, versos de número 11 e de número 12. Eu peço que vocês acompanhem a leitura e permaneçam com a Bíblia aberta no decorrer da mensagem. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos orar mais uma vez? Queria que você também orasse. Eu queria que você pedisse que Deus fale ao teu coração através do texto bíblico e ao mesmo tempo possam suplicar em favor da minha vida para que eu seja um instrumento de Deus nessa noite, na vida de vocês, e que eu seja fiel às Escrituras, ao texto e a todo o contexto que envolve a questão de julgamento. Mais uma vez nós oramos nesse culto, Senhor. Mais uma vez nós suplicamos o Teu favor sobre nós. Dentro deste tempo que adoramos ao Senhor com hinos, cânticos, lemos a Tua palavra, oramos confessando pecados, oramos invocando Tua presença no sentido da manifestação entre nós. Oramos agora para que, quando lemos novamente um trecho da Tua palavra e vamos procurar explicá-la, pedimos a direção, a unção, o poder do Teu Espírito em nossas vidas. Principalmente na minha, Senhor, para que eu seja fiel ao texto e a todo o contexto que aborda essa questão tão difícil talvez seja difícil de trabalharmos para alguns. E que saiamos daqui com a certeza que fomos edificados pela Tua palavra e vamos procurar crescer cada vez mais na maturidade cristã, na vida que glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Só a título de, posso dizer, de curiosidade, a carta de Tiago, ela difere muito das cartas do apóstolo Paulo. Em que sentido eu me refiro e eu falo que ela se difere das cartas do apóstolo Paulo? Porque praticamente as cartas do apóstolo Paulo teve um destinatário. Exemplo, as duas cartas à igreja na cidade de Corinto, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, Filemon. A carta de Tiago, ela é diferente em que sentido? Ela é chamada de uma carta geral, de uma carta universal. Ela foi escrita, obviamente, inspirada pelo Espírito Santo, para que todos os crentes pudessem ler esta carta. E o propósito, podemos dizer assim, da carta de Tiago é que todos os crentes tenham na caminhada com o Senhor Jesus Cristo maturidade na vida cristã. E é tão interessante que lá na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 29, quando Paulo aborda ali o tratamento da esposa para com o marido, do marido para com a esposa, no verso 29, Paulo se refere a Cristo alimentando e cuidando da igreja.
Está lá no verso 29 do capítulo 5. E quando fala que Cristo alimenta e cuida da sua igreja, a palavra alimenta significa que Cristo conduz a sua igreja à maturidade. Para que não sejamos, como disse também o autor da carta aos Hebreus, como meninos, os quais não podem comer alimento sólido porque não conseguem. Ou como mesmo o apóstolo Paulo diz, que teve que dar leite, de uma forma figurada, dizendo para uma igreja, porque eles eram meninos na fé. Não obstante a caminhada com o Senhor já há algum tempo, eles não cresciam em maturidade cristã. E a carta de Tiago, ela tem este propósito, dentre outros, obviamente, mas que todos nós tenhamos maturidade na caminhada cristã. E esse é um tema, talvez, como eu até mencionei na oração, seja difícil abordarmos, ou seja fácil, mas eu faço uma pergunta que eu deixo até como de forma retórica para vocês. Podemos julgar outras pessoas ou não? O que você responderia? Pense aí para você mesmo. Pense assim, eu posso, à luz desse texto e à luz do texto de todas as Escrituras, eu posso julgar uma pessoa, eu posso julgar um próximo? O que você responderia para você mesmo? Sim ou não? Um tempinho aí para vocês pensarem. Vocês querem uma resposta da minha parte? Querem? A resposta é sim e não. Ou não e sim. Podemos julgar? Sim. Em vários textos, as Escrituras dizem que nós não só podemos, mas nós devemos julgar. Eu vou trazer à lembrança pelo menos 2 textos aqui. Um está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número, abra comigo, só para você dar uma olhadinha rapidinho, 21. Primeiro aos Tessalonicenses 5, 21. O que diz aí? Julgai todas as coisas e retende o que é bom. As Escrituras dizem, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Vocês vão me ouvir aqui talvez em torno de 30 minutos. Vocês podem julgar a pregação bíblica que eu estou fazendo. E, no final, vocês podem fazer igual a igreja de Bereia, lá em Atos, que diz assim, que depois que o apóstolo pregava, eles verificavam se era realmente aquilo que as Escrituras diziam. Somos chamados pelas Escrituras para julgarmos, quando nós ouvimos, quando nós estamos diante de uma pessoa que está falando. A Bíblia fala que nós podemos fazer isso. Uma outra forma de julgamento foi quando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, que estava acontecendo que um rapaz estava tendo relação com a mulher do seu pai. Paulo julgou aquele homem ali no meio da igreja de Corinto. Ele disse assim, a ponto dele falar assim, que nós estamos entregando este homem e retirando ele do meio da comunhão, pela conduta que ele estava tendo. Vocês lembram também de um texto quando diz que pelos frutos vos conhecereis? Podemos julgar? Sim. Principalmente quando a palavra do Senhor, a doutrina das Escrituras estão sendo colocadas em jogo. Como nós hoje temos aí em vários meios de comunicação, as pessoas fazendo das Escrituras sagradas como uma goma de mascar, levando para onde quer, ignorando o seu contexto, como se diz, para pretexto e de qualquer maneira. Eu me lembrei Priscila do Erivelto. Eu levei o casal ontem embora, e aí conversando no carro, Priscila
falou que é da cidade de Serra, do Espírito Santo. E eu me lembrei de uma notícia do Fantástico, alguns anos atrás, de um suposto pastor, que a mulher na igreja sonhou que teve contatos sexuais com o pastor, sendo que a mulher era casada e o pastor casado. E ele foi lá no livro de Oséias, e num erro de português, ele teve a aprovação da parte de Deus, dizendo, vai lá, e a mulher adúltera, ou seja, aí quando o repórter do Fantástico perguntou, mas aqui não é adúltera? Aí ele falou, aí coçou a cabeça, Deus está me falando outra coisa. Mas voltando para Tiago, irmãos, o que Tiago está dizendo com relação ao julgamento, quando ele diz que nós não devemos julgar o nosso irmão? O que Tiago está dizendo é a mesma coisa que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 7. Eu preciso ir lá com vocês. Vamos em Mateus capítulo 7. Jesus está aqui no Sermão do Monte, caminhando para a conclusão, o término do Sermão do Monte. E olha o que Jesus diz, Mateus capítulo 7. Vamos até o 5, todos juntos, fazendo a leitura comigo? Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Tiago e o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo quando diz, não julgueis para que não sejais julgados, é quando o nosso julgamento ele é hipócrita. À luz do que Jesus diz aqui em Mateus 7, ele diz, é quando nós temos uma trave no nosso, e no olho do nosso irmão há um cisco, e a gente fala assim, eu posso tirar esse ciscozinho do seu olho? Sendo que nos nossos olhos tem um tronco de madeira enorme. Veja que o material que Jesus diz aqui é o mesmo, tanto a trave como um tronco de madeira, e no próximo e no irmão há apenas um pedacinho de madeira, um cisco. O que Tiago e o que o Senhor Jesus Cristo condena é quando há um julgamento no meio do povo de Deus, um julgamento hipócrita, um julgamento com o propósito e objetivo de sermos maledicentes, um julgamento, eu até coloquei aqui, que normalmente tem como um propósito de esconder as nossas próprias falhas, os nossos próprios pecados. Eu até coloquei, por que julgamos? Porque nós escondemos muitas vezes a nossa própria falha quando nós escondemos. Julgamos. Quando julgamos de forma hipócrita, queira ou não, nós queremos esconder o nosso pecado e dar visibilidade ao pecado do meu irmão. E, gente, vamos falar a verdade. Às vezes a gente até se alegra por olhar que o pecado do irmão é antagônico, né? Alegrar-se com o pecado do irmão ser maior do que o nosso, mas isso pode acontecer. Olha só o que Paulo, eu preciso em alguns textos com vocês, olha o que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 2, irmãos. Olha só o que ele diz, condenando esse julgamento hipócrita da parte do povo de Deus. Romanos capítulo 2, versos 1 e depois vamos saltar para o 3. O que diz aí? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas,
porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as próprias coisas que condenas. Olha o verso 3. Tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensais que te livrarás do juízo de Deus? O que o apóstolo Paulo condena aqui é justamente isso. Você está condenando, você está julgando o seu irmão por causa de um pecado. E você mesmo comete esse tipo de pecado. É isso que Tiago condena, esse julgamento hipócrita da nossa parte. E nós precisamos entender isso, irmãos, para justamente uma caminhada de maturidade cristã. Porque às vezes a gente chega com palavras um pouquinho diferentes. A gente diz assim: ó, não é fofoca não, tá? Eu só quero compartilhar um negócio com você. Mas não é fofoca não, tá? Já chegou alguém assim perto de você? Ou você já fez isso? Meu irmão, olha só, não é fofoca não, mas deixa eu só compartilhar um negócio com você de um irmão. Ou também pode ser assim: eu não sou uma pessoa negativista não, eu sou apenas realista. Eu não sou negativista, porque tudo que a pessoa vê, ela vê problema. Não, eu não sou negativista, eu sou apenas realista. Ou diz assim: não, eu não sou crítico, eu sou apenas detalhista. Às vezes, irmãos, nós queremos esconder os nossos pecados, e aí ficamos apontando o dedo para a vida das pessoas, julgando as pessoas. Vamos voltar a Tiago e vamos olhar para estes 2 versos. O que aprendemos aqui com Tiago? Porque nós não podemos julgar as pessoas dentro do contexto que Tiago, o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo fala, dessa forma hipócrita. Primeiro, está aí no verso 11, quando ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Até aí por enquanto. Olha para o texto, quantas vezes Tiago usa a palavra irmãos? Apenas nesse verso 11. Quantas vezes? 3, não é isso? Em outras palavras, o que Tiago diz para a gente, irmãos, nós somos uma família. Nós somos uma família, nós somos povo de Deus. E não é uma atitude cristã, uma atitude madura, uma atitude correta, como povo de Deus, ficarmos falando mal um do outro, julgando um o outro. Porque nós não fazemos isso. Podemos até fazer com a nossa família, mas dificilmente você encontra pessoas maduras dizendo para outra assim, no local de trabalho ou na igreja, dizendo assim: minha esposa é uma megera, o meu marido não presta, o meu filho, se eu pudesse abandoná-lo. Você até encontra, mas é caso raro. Normalmente nós não falamos. Quando a gente ouve alguma coisa que alguém falou do nosso filho, como que a gente fica? Vermelho. Vontade de pegar o pescoço e está falando do meu filho o quê? A gente não gosta. E por que como família de Deus, povo de Deus, a gente gosta de falar mal e de julgar os nossos irmãos? Eu estou falando dentro do contexto hipócrita. É o que Tiago diz, é o que o Senhor diz. Por que queremos esconder os nossos pecados apontando a falha do próximo? Tiago está dizendo para a gente, nós somos uma família. Nós não podemos falar mal do irmão um do outro. Porque quem fala mal e quem nos acusa diante de Deus é quem, irmãos? Satanás, o diabo. Ele que é o acusador. Ele que gosta de apontar o dedo. Tiago então diz, na caminhada da maturidade cristã,
Eu posso julgar sim, quando foge dos princípios das Escrituras. E aí eu quero recuperar este irmão com amor, com graça. Está aqui boa parte dos presbíteros, o conselho da igreja. Irmãos, o quanto nós temos dificuldades às vezes de disciplinar irmãos, membros da igreja. Sempre deixamos muito claro, no momento do tribunal, na disciplina, que nós somos propícios também ao mesmo pecado. Que nós somos pecadores também alcançados pela graça. Que aquele que pensa está em pé, primeira carta aos Coríntios 10:12, veja que não caia. Mas a gente julga para recuperar, para restaurar. Tiago diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Nós somos família. Nós somos povo de Deus. O que mais Tiago diz aqui? Porque nós não devemos julgar. Ainda no verso 11 ele diz, o que julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Que lei é essa que Tiago está dizendo aqui? Que nós passamos a falar mal do irmão, então passamos a julgar a lei. Que lei? Olha no verso 8 aí do capítulo 2, está aí. O que diz no verso 8 do capítulo 2? Se vós, vamos lá? Contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Tiago diz que quando julgamos de forma hipócrita, nós não julgamos, não é uma atitude amorosa. Porque o único que pode verdadeiramente julgar de forma correta é Deus. Porque nas Escrituras Deus é revelado também como Deus de amor. Julgar de forma hipócrita é uma atitude que não reflete amor ao próximo. É querer tirar a trave do irmão, ou o cisco do irmão, esquecendo-se da trave que está no seu, no tronco que está no seu. É esquecer que nós devemos amar o nosso próximo, como o texto diz, como a nós mesmos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de ficar sabendo que alguém está falando mal de você? Quando você toma um conhecimento, ó fulano, passei ali no corredor, a pessoa estava fofocando teu nome ali, hein? Ó fulano, teu nome está na rodinha lá, hein? Ó, jantamos e almoçamos o teu nome. Quem gosta, irmãos? Quem gosta? Ninguém. Se nós não gostamos, a lei, como diz aqui, régia, é o seguinte, então não faça com o teu próximo. Se você tem que ajudar o seu próximo na caminhada, faça igual Jesus diz em Mateus 18, vai até o teu irmão e ganha o teu irmão. Mas Jesus não diz, use de maledicência para com teu irmão, fale mal dele. Jesus não diz isso. E Tiago diz aqui, que quando nós agimos assim, não é uma atitude amorosa. Nós descumprimos a lei que julga, que é a lei do amor. Mas o que Tiago diz aqui? Em terceiro lugar, quando nós julgamos assim, por que não devemos julgar dessa forma hipocritamente? Tiago diz no verso 12, porque não é uma atitude justa. Ele diz aqui, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és tu que julgas o próximo? Julgar dessa forma é errado, porque nós não julgamos de uma forma justa. Lá no Antigo Testamento há 6 vezes essa palavra legislador.
E todas as vezes que usa essa palavra legislador, ela se refere à pessoa do nosso Deus. Quando nós julgamos de forma hipócrita, o que Tiago está dizendo é que nós nos colocamos no lugar de Deus. Por isso que quando a Patrícia me pediu terça-feira, pastor, qual é a mensagem? Eu mandei para ela na quarta-feira, deixando de ser Deus. Nós não somos Deus, juiz, legislador, para julgar o nosso irmão, o nosso próximo, quando nós agimos de hipocrisia. É isso que Tiago está dizendo para a gente. Queremos ser homens e mulheres de Deus maduros na caminhada. Precisamos entender a questão do julgamento. Quando eu quero esconder meus pecados, meus erros, e olhar para o meu irmão e começar a julgar, eu estou indo contra a família de Deus, eu não estou agindo de forma amorosa, e eu não estou agindo, na verdade eu estou agindo como juiz, como Deus, como legislador. Caminhando já para o final, eu coloquei aqui alguns pontos, pensando à luz de Tiago e à luz das Escrituras, quando fala que dessa forma nós não devemos julgar. E quando é errado julgar, eu coloquei aqui, quando nós estamos vivendo no mesmo pecado, e aí a gente quer apontar o dedo para o irmão e dizer, você é pecador, você precisa mudar, e a gente está na mesma vida. Quando é errado julgar, quando ficamos cegos para os nossos próprios pecados e nossos próprios erros. Foi isso que Jesus combateu no Sermão da Montanha. Ele disse, hipócrita, você está cego por o tronco que está dentro do teu olho. Você não consegue enxergar o tronco dentro do teu olho, e você consegue enxergar um cisco no olho do teu irmão. Quando julgamos de forma errada, nós esquecemos e ficamos cegos para os nossos próprios pecados, os nossos próprios erros. Quando julgar é errado, quando nós julgamos apenas pela aparência, pelo exterior. Veja comigo João capítulo 7, verso 24. João 7, 24. Aqui os judeus estavam, só para que os irmãos entendam o contexto um pouco, estavam batendo de frente com a doutrina de Cristo. E o que diz aí no verso 24? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. É errado julgar, irmãos, quando nós julgamos apenas a aparência, apenas o exterior. E nós não vamos ao encontro do irmão para perguntar as motivações, o porquê daquilo. Quando a gente só olha a aparência, e aí a gente condena o irmão ou a irmã diante da situação. Hoje nós vivemos um caso assim, né, Tiago? Pela manhã aqui na Escola Bíblica Dominical. Olhamos uma situação, a aparência, quando nós fomos conversar com a pessoa. Nos desmontou, não foi? O argumento, a pessoa quando conversou nos desmontou. Porque nós fomos lá olhando a questão da aparência, da situação, e aí quando fomos perguntar as motivações do coração, o porquê, ficamos assim. Irmãos, é errado quando nós julgamos pela aparência, apenas pelo exterior. E como que nós fazemos isso? Não é verdade? O quanto a gente tem, às vezes, um julgamento
preconceituoso. Nós olhamos uma pessoa, às vezes está chegando na igreja e a gente já coloca assim, aquela pessoa parece ser chata, parece ser metidinha, parece ser isso, e a gente já coloca já um adesivo na testa, assim, ó, pum. Aí Deus nos dá a graça de conhecermos a pessoa e a gente fica assim, não era nada do que eu pensei. Porque a gente julga o exterior. E esse julgamento é condenado pelas Escrituras. Por que é errado julgarmos dessa forma? Porque nós não conhecemos a motivação do coração da outra pessoa. E aí o último texto, abra aí na primeira carta aos Coríntios 4, 5. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5. Vocês podem me ajudar na leitura? Primeira carta aos Coríntios 4, 5. O que diz aí? Portanto, nada... até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo diz muito claro aqui, não julgueis antes do tempo, porque nós não conhecemos os desígnios do coração. Julgar antes do tempo, ou melhor, julgar sem conhecer os desígnios do coração, foi como Satanás fez quando se apresentou a Deus, dizendo, está vendo Jó? As motivações de Jó de te servir Deus, é porque o Senhor cerca ele de bens. É porque o Senhor... é igual um bebezinho, bibelozinho. Agora arranca tudo para ver. E uma das coisas que foi provada para Satanás é que é possível servir a Deus, independente de Deus nos cercar com bens ou não. Mas Satanás queria conhecer os desígnios do coração de Jó, que não conhecia. Porque o único que conhece as motivações, os desígnios do nosso coração, verdadeiramente é Deus. Por isso que nós não podemos ser precipitados ao julgar. Por isso que Tiago condena julgarmos, tentarmos sermos legislador, nos colocarmos no lugar de Deus. De Deus. Então, irmãos, lembre-se de 3 coisas. Se você gravar isso, sair daqui hoje, edificado por esta palavra, eu ficarei feliz de poder ter comunicado de forma clara com vocês. Lembre-se de uma coisa. Você será julgado pelo mesmo padrão que você usa com outras pessoas. Mateus 7, 1 e 2. O mesmo padrão que você usa, a mesma régua de medir que você usa para julgar as pessoas de forma hipócrita, Jesus diz, vocês serão julgados. Lembre-se também que você não dará conta no dia do julgamento, do juízo final do teu irmão. Você dará conta da sua vida. Não precisa abrir, mas olha o que Romanos capítulo 14, verso 12 e 13 diz. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos, pois, uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. O que Paulo está dizendo é o seguinte, no dia do julgamento que vamos comparecer diante de Deus, nós vamos dar conta dos nossos atos a Deus. Não vamos, naquele dia, não vai ter a desculpa, não, foi porque a minha esposa, Senhor. Não, você. E lembre-se, que aquele que julga o seu irmão, de forma hipócrita, o juízo de Deus será sem misericórdia. Você está com a carta de Tiago aberta? Olha aí o que diz o verso 13 do capítulo 2. Talvez não precise nem mudar de página. Tiago 2,13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo.
Eu vou repetir. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que a palavra de Deus está nos chamando, queridos, é para que a gente use de misericórdia para com o nosso próximo. Ao pensarmos em julgar o nosso próximo, a gente se colocar no lugar dele. E a gente, quando pensarmos em julgar o nosso próximo, vamos ao encontro dele. Não de encontro para bater de frente, mas vamos ao encontro do próximo, para ganharmos ele e usar de misericórdia. Porque o texto diz que aquele que não usar de misericórdia, também não terá misericórdia no dia do juízo. E Tiago termina dizendo nesse verso: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o julgamento hipócrita. Quando a gente chega para o irmão e diz: olha, meu irmão, tem uma trave aqui no meio, uma árvore, com um tronco desse tamanho, me ajuda a tirar, mas deixa eu também te ajudar. Porque Paulo diz, num outro contexto, ele diz: todos nós somos vasos de barro, cuja a preciosidade que existe dentro do vaso de barro que somos nós é o Evangelho. Mas todos nós somos vasos de barro. É proibido julgar? É pecado julgar? Não. Quando você preserva a doutrina da palavra, quando os frutos de uma pessoa são visíveis, e quanto mais no pecado e não quer mudar, mas a palavra de Deus condena o julgamento hipócrita. Quando a gente quer esconder o nosso e dar visibilidade o do próximo, não é cristão, não é um julgamento com base na lei régia, o amor, não é legislador você e eu. O único que julga perfeitamente e retamente é o Senhor Jesus Cristo. Tiago diz isso na sua carta porque ele deseja a maturidade do povo de Deus. Essa palavra é uma palavra para todos nós na nossa caminhada, irmãos. Há um desejo da parte da igreja, eu posso dizer, por um avivamento nas nossas vidas, em nosso meio. E avivamento, ele começa necessariamente com um arrependimento profundo de pecados. Não só pecados grandes, notórios, mas pecados pequenos, como a maledicência, como a fofoca, como outras coisas que destroem a igreja de Deus. Ano passado eu li um livro sobre igreja, dentro da área de igreja, e o autor, ele colocava que toda a igreja, com o decorrer do tempo, ela sofre erosões. E as erosões, ele estava explicando, as erosões, elas são quase que imperceptíveis. Elas são pequenas, mas ao longo do tempo, ela vai crescendo de uma proporção que a gente, quando olha assim, as coisas já estão rachando, já estão quebrando, e a gente já está quase que engolido nas situações. O que mais o Senhor deseja é realmente que sejamos família, irmãos. Que a gente cuide um do outro. Que essa conversa e essa cantoria nossa, como no final nós cantamos, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, seja realmente verdade. Seja realmente um prazer de estar com o meu irmão, de estar com o povo de Deus. Que a gente tenha prazer de acolher os que estão chegando. Que a gente também tenha prazer de se envolver com aqueles que já estão aqui há muito tempo. Para que realmente Deus traga um despertamento profundo nas nossas vidas e na igreja dele. E necessariamente isso passa pela nossa boca
e pelo nosso julgamento aqui. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da tua vida, das nossas vidas. Você pode orar novamente? Pode curvar a tua cabeça? Se em alguma parte Deus falou contigo, queria que você orasse dentro daquilo que nessa noite Deus falou ao teu coração. E que você saia daqui resoluto, em nome de Jesus, nessa noite. A não julgar de forma hipócrita. E quando você for julgar, julgue por meio da palavra, que confere em si mesmo a autoridade. Mas julgue com amor. Julgue para a restauração. Julgue com o pensamento que você poderia estar nessa situação. E que se você não está, é pela misericórdia de Deus. Não é porque você é melhor do que o teu irmão. Não é porque você tem mais conhecimento das Escrituras. Mas é pela misericórdia de Deus. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Senhor, se cada um de nós quisermos encontrar defeitos e falhas, pecados na vida dos nossos irmãos, nós vamos encontrar facilmente. Não será nem necessário o esforço da parte da igreja, saber os meus pecados, minhas falhas, porque todos nós carecemos de Ti. Todos nós estamos sustentados pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã na nossa vida. Cada um de nós estamos ancorados, escorados na Tua graça maravilhosa. E quantas vezes, Senhor, nós queremos esconder os nossos pecados. E julgarmos de forma hipócrita nosso irmão. E dar visibilidade ao pecado do meu irmão. Para que o meu fique camuflado, escondido e calado. Senhor, ensina-nos, por meio da Tua palavra, a cada dia a maturidade cristã. A deixarmos de ser meninos, a deixarmos de ser maledicente, a deixarmos de depor contra o próprio corpo do Senhor, que é a igreja que o Senhor comprou com o seu sangue, e que está sendo preparada para ser recebida como uma noiva sem mácula, sem ruga, uma igreja gloriosa. E não é possível, Senhor, termos o chamado fogo amigo dentro da casa do Senhor. Portanto, ensina-nos, por meio da exortação, da palavra do Senhor, do encorajamento da mesma, a sermos homens e mulheres maduros, de ao enxergarmos falhas, pecados nos irmãos, possamos ir com amor ao encontro do mesmo, e não fofocar para 2, para 3, para 4, e nunca irmos ao encontro do nosso irmão. Ajuda-nos, Pai. Nós te suplicamos, porque cremos que essa é a Tua vontade para as nossas vidas. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.